Se você apenas segue o manual e resume toda a sua atuação ao que está aqui nas páginas de uma apostila, a gente tem algo muito complicado, não é? Agora, se você é um profissional que quer ser referência, que quer tratar a dor do seu aluno, que realmente está empenhado em fazer os seus clientes, mesmo que eles tenham dores muito parecidas, melhorarem de fato, e se você é uma pessoa que é intrigada e fica pensando assim, poxa, mas por que o meu cliente tem dor? Né? Eu quero resolver essa dor dele. Se você é um profissional que está incomodado com a sua atuação, então esse conteúdo aqui é para você. E agora eu vou te contar quais são as 3 coisas que eu identifiquei na aula de Pilates e que pioram a dor do aluno. Tem uma frase, inclusive, de um autor, ele não escreve, ele não é da área da saúde, não, ele é da área do marketing, tá? E ele escreveu uma frase muito legal, que é a seguinte: para enxergar, para ser visto é preciso saber enxergar. E essa frase ele usa no marketing. E quem é do marketing conhece muito bem. Sabe muito bem essa frase e entende perfeitamente a aplicação. E eu vou me apropriar dessa frase aqui agora para dizer para vocês que na nossa profissão acontece tudo exatamente igual. Para que você seja visto de fato pelo seu cliente, você tem que aprender a enxergar. Para ser reconhecido por ele como um profissional incrível, por quem ele paga a mais, por quem ele disputa um horário na agenda, e aquele profissional que ele indica de olhos fechados para Deus e o mundo, você precisa aprender a enxergar tanto o conteúdo que está nas suas mãos, quanto o seu cliente, tá? E Tati, quais foram as 3 coisas que nesse dia aí da dermatologista foram esse insight para você, né? Foi essa chamada de atenção para você prestar atenção de fato nos seus clientes e começar a observar por que a aula piorava um e por que a aula melhorava o outro, em vez de melhorar os dois. O que será que aconteceu? Bom, a primeira coisa que eu prestei atenção são indivíduos e eu não posso tratá-los como coletivo. Ah, Tati, mas você dá aula em grupo no seu estúdio. Uhum. E mesmo na aula em grupo, a gente olha para cada indivíduo. Nenhuma ação é tomada na aula ignorando quem são os indivíduos que estão ali. A gente toma ações que vão trazer benefícios conjuntos, mas a gente sempre olha para os indivíduos. Quem são os indivíduos? Esse aqui tem dor no ombro, esse dor nas costas, esse dor no joelho. Esses exercícios vão servir para os 3 de uma forma útil para tratar a dor deles? É isso. Tá bem? Então não importa se você está dando aula para uma dupla, para um trio, para um quarteto, você tem que identificar quem são as pessoas e não atender o grupo como se eles fossem números. Esse é o primeiro ponto, individualidade. A outra coisa importante é a velocidade. Mas, Tati, velocidade, você está falando do quê? Velocidade de execução do exercício? O que você está se referindo especificamente? Não só a velocidade de execução do exercício, mas entender, de acordo com a causa da dor desse cliente, de acordo com quem é esse cliente, qual é a velocidade que ele vai demorar para ficar bem ou que ele vai ficar bem, né? Qual é a velocidade que ele vai ficar bem? Um cliente pode ser que fique bem muito rapidamente e o outro vai requerer mais tempo. Tati, mas como eu vou saber disso? Pois é, avaliando os seus clientes, entendendo exatamente quem é um e quem é outro, qual é a causa de um e qual é a causa do outro. É óbvio que uma pessoa que já está com dor há muitos anos e tem ali um quadro complicado, já fez vários tratamentos, já entrou em diversas crises de dor, essa pessoa, obviamente, vai demorar mais tempo. Porque o corpo dela está fragilizado de uma outra forma. Agora, aquela pessoa que nunca teve absolutamente nada e de repente tem uma dor aguda, pode ser uma dor super forte. A chance dela ficar boa mais rápido é muito maior. Se você não entende isso, sabe quem se frustra? Sabe quem? Em primeiro lugar, você, que é a minha preocupação principal aqui. Você se frustra. E você vai colocar em xeque a sua capacidade do mesmo jeito que eu coloquei em xeque a minha capacidade lá. E a minha cabeça viajou lá no meu pai, que dizia que eu não era, que eu tinha escolhido a profissão errada, que eu não ia dar certo e que eu ia morrer de fome. Entendeu? Minha cabeça foi para lá.
Então, eu perdi toda a minha confiança naquele momento ali. Toda a minha confiança. A sua cabeça, ela vai por um lado que ela te traz falta de confiança, falta de segurança no que você está fazendo, falta de acreditar na sua capacidade e de acreditar no que você sabe para tratar aquele cliente. E se você não sabe, que você vá atrás. Sabe aquele desejo de ir atrás do que você não sabe para poder proporcionar o melhor para o seu cliente? É isso que acontece. Então, é tanto a velocidade com que você vai fazer esse cliente melhorar, quanto, inclusive, a velocidade de execução dos exercícios. Nossa, Tati, peraí, que agora você foi para um outro lugar muito diferente aqui para mim. Porque você provavelmente aprendeu lá na sua apostila de Pilates, né? Que as aulas de Pilates, elas têm que ter um fluxo, ela tem que ter um ritmo, ela tem que ter ali né, um padrão, né? Olha, a execução é assim, tem que ter controle, tem que ter calma. Será que tem que ter para todo mundo? Será? Fui avaliar melhor o Renato e o Pedro, os dois com dor lombar muito parecidas. Renato melhorou muito, Pedro melhorou muito pouco. Na verdade, Pedro piorou com a minha aula. Pedro teve um agravo da dor dele, um agravamento da dor. Fui avaliar e o que eu entendi? O que eu percebi ali? Que o Renato, ele era um cara que tinha um certo nível de rigidez. Um certo nível, ele era muito móvel, na verdade. Sabe aquela pessoa maleável demais? Mesmo homem, ele era maleável demais. E o Pedro estava duro demais. E adivinha só? Eu apliquei o mesmo, né? A aula deles era muito parecida, então eu apliquei os mesmos exercícios, mas pior, eu apliquei do mesmo jeito. A velocidade de execução era a mesma. E a velocidade de execução sendo a mesma, eu proporciono para os dois, vou desenhar aqui para você outra vez. Eu queria que os dois eles estivessem nesse nível aqui de mobilidade, né? Só que eu apliquei a mesma coisa para os dois. Acontece que um estava aqui, ó, super móvel. Super móvel. E o outro estava aqui, ó, super rígido. Como que o mesmo exercício, a mesma atividade vai trazer esse cara que é super rígido para cá e esse cara que é super móvel para cá? Fala para mim. Quando a gente vai trabalhar mobilidade com uma pessoa, a gente não tem que ter um tipo de abordagem com ela? E quando a gente tem aquela pessoa que é muito móvel, a gente deveria ter outra abordagem com ela. Pois é, eu apliquei tudo do jeitinho que estava lá na apostila de Pilates. Muito controle. Esse é o segundo ponto. Muitas correções. A segunda coisa é o controle. Muitas correções, tudo muito cartesiano. O que aconteceu? Eu consegui trazer esse meu cliente aqui, que era móvel demais, eu consegui trazer ele para um nível de rigidez um pouquinho maior. Ele estava aqui, ó, muito móvel. Tá muito móvel. E esse aqui muito rígido. Eu consegui fazer ele subir até um nível de rigidez adequado para ele. Para ele. Adequado para ele. Eu apliquei um exercício com muito controle, numa velocidade muito baixa. Experimenta você. Pensa agora numa pessoa fazendo Tai Chi Chuan. Aquela pessoa que faz Tai Chi Chuan, ela se enrijece, ela se fecha, ela não fica expansiva, né? Os movimentos não são livres, os movimentos são muito controlados. E essa pessoa fazendo Tai Chi Chuan, ela se enrijece. Ah, Tati, Tai Chi Chuan é ótimo. Sim, gente, eu não estou discutindo o lance do Tai Chi Chuan, estou trazendo o exemplo para vocês não se esquecerem mais, porque eu sei que às vezes é muito difícil, né, a gente falar desses conceitos aqui, porque a gente fica só na cabeça com o que está lá na apostila de Pilates, né? Ou me ensinaram que a velocidade tem que ser assim, me ensinaram que a amplitude tem que ser assim, me ensinaram que as correções têm que ser essas. Pois é, só que para esse cliente aqui que é muito móvel, tudo isso fazia muito sentido. Só que esse cara aqui que já era muito rígido, sabe o que eu comecei a fazer com ele? Eu comecei a deixar ele ainda mais rígido. Olha só, ele só foi subindo aqui a escadinha. Eu não trouxe ele, eu não fiz ele descer a escadinha para esse nível aqui de mobilidade. Conforme eu apliquei os exercícios na velocidade tal que estava descrita na apostila,
E com aquele nível de concentração, de controle e de correções, tudo muito milimétrico, eu trouxe ele para uma rigidez ainda maior. E para esse cara aqui foi muito bom, porque eu trouxe ele para um nível de rigidez mediano, que era o que eu queria. Mas para esse sujeito aqui, ó, não foi legal. Eu comecei a levar ele para um nível mais rígido. E como você já deve ter me ouvido falar aqui, quanto mais rígido, mais dor a pessoa tem. Quanto mais correções eu experimentava fazer aqui para o Pedro, mais ele tomava tanto cuidado para executar o movimento, ele tentava ali ser tão fiel a tudo que eu estava pedindo, que ele se enrijecia mais. E se você quer tratar a dor do seu cliente de verdade, você tem que ficar ligado nisso. O exercício que eu estou fazendo para o meu cliente, ele vai tratar a dor do meu cliente? Será? Será? O problema, gente, não é o exercício. Opa. O problema não é o exercício em si, ok? O problema é a maneira como ele é feito. Como o próprio Pilates diz, é o como. O mesmo exercício realizado de uma forma mais lenta, traz o meu cliente para uma rigidez. E o mesmo exercício executado de uma forma um pouco mais veloz, um pouco mais livre, sem tantas correções, traz o meu cliente para um aumento da mobilidade.